Agora nós estamos iniciando o nosso quadro, dentro do programa, o quadro Panorama Bíblico. Nós estamos abordando um tema de muito interesse, um tema de suma importância para o cristão, que almeja as mansões celestiais, que é escatologia. Escatologia é estudo das doutrina das últimas coisas, estudo dos últimos acontecimentos. E nós estamos aqui hoje com a presença do nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho. Então vamos dar início. Agora vamos fazer algumas perguntas ao pastor e vamos procurar estar esclarecendo a todos os ouvintes. Pastor Natanael Rinaldi Filho, um bom dia, que Deus lhe abençoe, paz do Senhor, muita satisfação em tê-lo aqui nesta manhã. Pastor, nós estamos estudando sobre escatologia. Eu creio que seria uma maneira de elucidar aos nossos ouvintes o que nós podemos falar que acontece com os cristãos quando eles experimentam a morte, ou seja, quando o cristão morre, qual é o estado, o que acontece com o cristão depois da sua morte? Isso também é conhecido como estado intermediário, que é um período entre a morte de alguém e a ressurreição final do fim dos tempos. De maneiras que dentro do estudo da escatologia, o estudo das coisas futuras, nós temos essa importante doutrina que todo cristão ele tem que ter bastante convicção, porque hoje existem ideias a respeito do purgatório, existem ideias a respeito do sono da alma, e nós não podemos ter dúvidas a respeito do estado daqueles que partiram com o Senhor e também daqueles que não tiveram essa opção, essa escolha em vida de estar com o Senhor. O que a Bíblia poderia nos informar a respeito deste assunto? Inicialmente, eu gostaria de citar a experiência do apóstolo Paulo, que está em Filipenses, capítulo 1, verso 21. Ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, e aqui está a expressão que podemos ter uma grande referência com relação a essa importante doutrina. De um lado e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir. Essa expressão partir é a questão da morte que ele está falando no verso anteriores. E estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Amém, glória a Deus. Então fica bem claro, né, que quando nós falamos aqui, eu fiz a pergunta ao pastor, o que acontece quando os cristãos morrem. Então o pastor definiu bem, tecnicamente, teologicamente, nós conhecemos isso, o que é o estado intermediário. E é sempre importante, penso eu, pastor, de nós, quando falamos em estado intermediário dos mortos, nós falamos em estado intermediário tanto dos mortos justos quanto dos mortos ímpios. Importante nós termos essa concepção exata. Os mortos justos, eles morrem, o corpo vai à sepultura, o espírito e a alma vão ao Senhor, aguardando a volta de Jesus, quanto então os corpos serão ressuscitados, glorificados e estarão para sempre com o Senhor. Agora, já a questão dos mortos, a questão do segundo julgamento, seria o julgamento final. Então é importante nós sabermos que o estado intermediário do justo, ele corresponde o quê? A morte e o retorno em corpos glorificados com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a ressuscitação dos mortos, ressurreição dos mortos e arrebatamento dos vivos. Já os mortos ímpios permanecem aguardando o julgamento. Está bem claro isso, né, pastor? Poderia acrescentar mais algum esclarecimento nesse sentido? Foi o que o Senhor ensinou lá em Lucas capítulo 16, quando o Senhor falou de dois personagens, o rico e o Lázaro, né?
Então ali ficou muito claro essa separação de destino. Um estava no seio de Abraão e o outro estava separado. E não havia possibilidade de um contato, de uma transferência de um lugar para outro. Então, prezado ouvinte, busque a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você não sabe o dia de amanhã. A Bíblia fala, basta a cada dia o seu mal. Somente Jesus pode nos dar essa garantia de salvação na obra que ele realizou na cruz do Calvário. Amém, glória a Deus. Então nós temos uma base bíblica que nos dá suporte para uma resposta nesse sentido. Pastor, ainda seguindo nessa questão, nós estamos falando da morte de cristãos, às vezes as pessoas nos perguntam se a morte ela seria uma punição para o cristão. Será que nós podemos embasar biblicamente que seria uma punição para os cristãos a questão da morte? A palavra de Deus nos diz que a morte é fruto do pecado e do juízo de Deus, né? Desde lá do Jardim do Éden, quando o homem Adão desobedeceu a Deus, houve esta questão da morte. Isso não estava... o homem foi feito para glorificar o nome do Senhor. Por isso Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, que é o segundo Adão, para nos trazer vida, e vida em abundância. Então, a morte, ela não seria uma punição para os cristãos, porque Paulo diz em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, como eu já citei o texto de João 10:10, ele veio trazer vida, vida em abundância, e essa vida em abundância é a vida eterna. De maneiras como esse texto de Filipenses diz, que Paulo estava de uma certa maneira dividido, porque ele queria viver para cumprir ainda a sua missão, e ele também dizia que o morrer é lucro, e estar com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo também diz em 2 Coríntios 5, se esse tabernáculo se desfizer, isso falando do corpo, nós temos um tabernáculo superior, guardado lá nas mansões celestiais. E Paulo também vai dizer em 1 Coríntios 15, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E dessa maneira, o cristão, uma pergunta que surge também, que o pastor poderia estar refletindo, é a questão da consequência, né, do pecado. Onde está, ó morte, o teu pecado? O pecado, ele foi desfeito lá na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo, e assim essa condenação, ela agora é absolvida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. É bem claro, o pastor foi bem elucidativo, esse texto de Romanos 8, versículo 1, ele nos esclarece bem essa questão. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então é verdade que a penalidade pelo pecado é a morte, mas essa penalidade não se aplica mais a nós, nem em termos de morte física, nem em termos de morte espiritual ou separação de Deus. Tudo isso foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados. Então não podemos encarar a morte como uma punição. Nessa sequência, pastor, ainda que nós estamos falando sobre isso, a punição para o cristão, nós podemos crer também o quê? Que a morte é o resultado final de algo, a morte encerra dá final a alguma coisa?
Ela é apenas, como o irmão falou, a primeira morte seria a morte física, né? Exato. Mas existe uma separação eterna de Deus, que a Bíblia também fala da segunda morte, essa que é terrível. Terrível. Então, quando a pessoa em vida, ela não aceita o plano de Deus, como diz em Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então passou da morte física e depois ele vai experimentar o que a Bíblia fala de uma morte, uma separação eterna. E dessa maneira não existe mais possibilidade. Então nós temos que fazer essa escolha enquanto tivermos vida. Amém, glória a Deus. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É importante nós entendermos, o pastor já enfatizou isso, todos nós nascemos fisicamente, mas quando nascemos fisicamente, nós nascemos mortos espiritualmente pelo pecado. Quando nós conhecemos a nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma nova vida espiritual, no sentido de estarmos junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer a nossa morte física. O pastor foi bem claro com a questão da segunda morte. É importante nós enfatizarmos essa questão da segunda morte. O que é essa segunda morte? Talvez você, meu prezado ouvinte, esteja com essa dúvida nesse momento. Essa segunda morte se refere ao julgamento dos ímpios, os mortos ímpios. Então esses passaram pela segunda morte, que é o julgamento. O cristão ele passa pela morte física, mas ele não tem mais a segunda morte. É importante nós entendermos também a questão quando se fala de morte e vida. Quando nós lemos lá João 3, versículo 16, que já foi citado pelo pastor, nos fala de vida eterna, para que nós tenhamos vida eterna. Então, se Jesus nos dá a vida eterna, a ausência de Jesus dá o quê? Dá também a morte eterna àquele que não crê no Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que ficou bem elucidada essa questão, pastor. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa nesse sentido? É o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então aqui quando fala da semear na própria carne, da carne colherá corrupção. Verdade. Isso significa a morte, a separação. Do Senhor. E o que semeia para o Espírito, do Espírito, aqui o texto está o Espírito em letra maiúscula, falando do Espírito de Deus, colherá vida eterna. Então é uma escolha que todos nós temos que fazer em vida. Amém. Deus nos dá essa faculdade Deus não quer robôs, mas Deus quer pessoas que realmente possam fazer uma escolha em vida e definir se querem ficar com Deus ou se querem se ausentar da presença de Deus. Amém. E os resultados são estes, né? Amém. O pastor citou a questão de colher, né? Colheita. Podem colher a vida eterna ou podem colher a morte eterna. Então é importante também nós enfatizarmos a questão do evangelismo, porque a função da igreja que é levar as boas novas, levar essa mensagem de salvação. Então, como o pastor falou, daqueles que vão colher a vida eterna, a necessidade de quem semeie essa vida eterna. Então é importante também nós enfatizarmos aos nossos prezados ouvintes, aos nossos irmãos, a nossa obrigação, porque às vezes as pessoas pensam que o ID,
lá de Mateus 28, o id, é só para o pastor, é só para aquele membro mais efetivo na igreja. O id é para todos nós. Então todos nós devemos ser semeadores da palavra de Deus. Para quê? Para que aqueles que estão no mundo, eles possam colher esta palavra e ter a vida eterna junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, numa sequência aqui, nós poderíamos abordar mais uma pergunta, temos um tempo ainda suficiente, creio que teremos possibilidade de abordar. Nós podemos falar que Deus usa a experiência da morte para completar a nossa santificação? Nós não temos, durante a vida da nossa jornada cristã, nunca temos que pagar qualquer penalidade pelo pecado, porque isso já foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos ter experiências, muitas das vezes sofremos uma enfermidade e sofremos dor, e isso muitos pensam que é Deus que esteja nos punindo. Vemos o grande exemplo do patriarca Jó, né? Que ele sofreu muito, mas foram experiências que o trouxeram mais próximos de Deus, e dessa maneira ele pôde dizer no final do seu livro: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço pelas experiências que eu tenho recebido. E ele pode dizer mais: eu sei que o meu Redentor vive. E podemos acrescentar aquilo que muitas das vezes é difícil quando passamos por provas e lutas na nossa peregrinação aqui na terra, o que Paulo diz em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muitas das vezes nós temos essas provações, mas essas provações, elas nos aproximam de Deus. E isso envolve a pergunta do irmão a respeito da santificação, que é uma parte que nós devemos buscar nas nossas vidas, né? Nos separarmos do mal, das coisas que podem nos afastar de Deus, e seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor, verdade. Então fica bem claro, pastor, que muitas vezes as pessoas podem achar que Deus está punindo, ou seja, punindo para o nosso mal, mas às vezes esse sofrimento ele é simplesmente o resultado de uma vida que nós temos no mundo pecaminoso e decaído, e às vezes é porque Deus está nos disciplinando. Então entendemos que muitas vezes nós passamos por sofrimentos, passamos por situações difíceis para o nosso bem, para que nós possamos ser disciplinados nesse sentido. Porque a carta aos Hebreus, no capítulo 12, fala: pois o Senhor disciplina quem ama. Então muitas vezes nós somos disciplinados. Então eu entendo que pela resposta do pastor, o entendimento de que a morte não é de modo algum uma punição pelo pecado, mas simplesmente algo que Deus nos faz passar a fim de quê? De tornar cada um de nós mais parecido com Cristo. Então deve servir de grande encorajamento para nós. Esse entendimento ele deve retirar de nós todo o temor da morte que assalta a mente dos crentes. Então é importante nós termos essa... Às vezes nós falamos que nós vamos num cortejo, numa cerimônia fúnebre de um cristão, não que não haja tristeza, logicamente que a morte é algo traumático, mas nós temos uma diferença, não há aquelas manifestações histéricas nesse sentido, porque nós temos o conhecimento, nós temos a percepção exata de que aquilo é uma separação. O corpo vai à sepultura, mas o espírito e a alma estão com o Senhor, gozando nas mansões celestiais do mundo, do mundo maravilhoso e eternamente. Pastor, mais uma pergunta, se nós pudermos seguir um pouquinho mais à frente.
Aqui nós temos, na igreja primitiva, nós temos os casos de Paulo, de Silas, de Pedro, dos apóstolos. Então vem aqui uma pergunta. A nossa obediência a Deus é mais importante do que preservar a vida? É o que nós podemos deduzir na experiência do apóstolo Paulo, quando ele tinha o desejo de ir para a Espanha e passar pela cidade de Roma. Ele antes teve um compromisso, podemos dizer, filantrópico e também espiritual, de ir até Jerusalém para levar as ofertas aos cristãos pobres da cidade de Jerusalém. E quando ele estava com esse propósito, ele sabia que ali haveria a possibilidade até dele ser morto. É o que o livro de Atos nos informa, né? E de maneiras que ele não tinha essa situação de terror por causa da morte. Ele diz em Atos 21:13, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E quando ele se despediu da igreja de Éfeso, ele pôde dizer em Atos 20:24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo, como ele também teve aquela experiência em Atos 16, que estava preso com Silas, a atitude dele era glorificar o nome do Senhor e cantar hinos de louvor ao Senhor. Então, ele chegou num ponto, como diz aqui, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério. De maneiras, nós devemos sermos obedientes a Deus, e algumas pessoas, em algum determinado momento, vão passar por perigos, até por causa da missão que Deus tem colocado nos seus corações, né? Podemos citar os exemplos dos missionários que vão para países do Oriente Médio, né? E ali eles sabem que vão ter uma possibilidade de uma perseguição, e essa perseguição chegar até a vias da morte. Mas é o que Deus coloca nos seus corações. Amém. Nós temos ainda, o pastor falou sobre Paulo. Paulo, quando estava preso ali na cidade de Filipos, ele escrevendo aos Filipenses, ele ainda fala assim, Filipenses capítulo 1, versículo 20, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Aí ele fala, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo serei engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então ele termina aqui, Cristo ser engrandecido no corpo dele, quer pela vida, quer pela morte. Então a persuasão de que podemos sempre honrar ao Senhor, mesmo na morte, e que a fidelidade ela é muito mais importante que preservar a nossa vida. Ela que deu coragem, motivação aos mártires. Nós temos tantos mártires que estão citados, que morreram pela causa. Nós podemos citar não só os apóstolos da igreja primitiva, mas tantos outros que no decorrer do tempo deram a sua vida em prol do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos também que ter esse ponto. Tem um texto de Apocalipse que fala de preservar a vida e abrir mão da sua própria vida, ser fiel, escolher. Então o texto de Apocalipse 12, versículo 11, fala, diante da morte não amaram a própria vida. Então mesmo em tempos aqui onde nós estamos,
pouca perseguição ou coisa semelhante ao martírio, é bom nós fixarmos a nossa mente nessa verdade. O pastor citou a questão dos missionários, nós tivemos aqui na terça-feira o pastor Nível Fuschini, os irmãos sabem que o pastor Nível Fuschini é um missionário atuante nessa região, ele fala de uma experiência que ele teve na China, onde ali a Bíblia ela tem que ser proibida. Então as pessoas ali até choravam quando pegavam as Bíblias, quando podiam ler uma Bíblia, eles choravam. Então a concepção exata do que é o Evangelho de nosso, a necessidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica bem claro que o obedecer, ele deve inclusive o obedecer é algo inerente do ser humano, do cristão, daquele que serve ao Senhor. Nós vimos os exemplos dos apóstolos, desses mártires, então deve também estar incutido em nossas mentes e em nossos corações. Pastor, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Estamos quase chegando ao final, cerca de 5 minutos. Nós estamos encerrando então o nosso panorama bíblico na questão da escatologia. Mas nós temos uma pergunta, pastor, que nos foi feita durante essa semana, e nós ficamos de responder na data de hoje, ontem não houve tempo. Houve um irmão, o nome do irmão é irmão Pablo, ele nos fez a seguinte pergunta: por que a igreja morre? Por que a igreja morre? O pastor gostaria de responder essa pergunta ao nosso amado ouvinte, Pablo? É uma pergunta que o Senhor Jesus que disse em primeiro lugar, lá em Mateus capítulo 16, quando Pedro fez aquela grande confissão, Jesus perguntou: o que dizem os filhos do homem que eu sou? Várias opiniões se levantaram e Pedro pôde dizer: tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E sobre essa declaração, o Senhor pôde dizer aquela importante frase: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, a igreja de Deus, ela nunca pode morrer, a igreja verdadeira. Agora, nós sabemos que existem muitos movimentos de homens, né? E os homens são falíveis, de maneiras que simplesmente abrir um trabalho, colocar uma determinada placa, se não tiver o aval de Deus, isso não vai prosperar. De maneiras, outra coisa também é a igreja ela perder a sua finalidade. O Senhor diz lá em Apocalipse 2 e 3, que deixaste o teu primeiro amor. Para outras igrejas, ele fez graves acusações, e ele pôde dizer: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. De maneiras que a igreja, ela pode perder o seu ímpeto de proclamar o Evangelho, se envolver com outras atividades que não seja a proclamação do Evangelho, e isso vai trazer consequências danosas para a função da igreja. Por isso, precisamos sempre espelhar a igreja através da igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos, que nos mostram aquela igreja atuante. Que esse seja o nosso objetivo, principalmente para aqueles que são líderes das igrejas.